Fala piazada do físico, tudo suave, mano? Seguimos aqui com a Juliette na testa, com a física na mente. Vamos que dar pesada, hoje a gente vai estudar o quê? Vamos começar a estudar dinâmica. E o que é dinâmica? Estuda, irmão. Dinâmica, velho. Vai estudar o movimento, que nem a cinemática, que a gente estava estudando até agora há pouco, mano. A gente vai continuar estudando o movimento. Inclusive, vão ter equações da cinemática que a gente vai poder usar aqui em exercícios da dinâmica. Então tá tudo ligado. Só que o que vai mudar? Agora na dinâmica a gente vai saber a causa do movimento. A gente vai saber o que causa o movimento. E a gente vai entender que a força vai causar um movimento quando o corpo está parado, enfim. E a gente vai entender o que é força, mas antes disso, vamos que dar nas 3 leis de Newton, que é elas que vão, flagrar tudo que acontece nesse bagulho doido que é dinâmica, velho. Vamos que dar em primeira lei. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Cadê aqui, ó? Lei da inércia, primeira lei de Newton, velho. Inércia, pensa aqui, ó, dedinho, tá ligado? Primeira lei. Sempre que você falar, puta, qual que é a primeira lei de Newton? Mostra o dedinho. Dedinho é um I, tá ligado? I de inércia. Fechou, pesado. E o que é inércia, mano? Flagrem comigo. Todo corpo que tá em repouso tende a ficar em repouso. Tá ligado? Aqui, ó, Juliette, ó. Tá em repouso, mano. E ela não vai sair andando, tá ligado? A não ser... Aí, ó. Daí o cara coloca o porém ali, né, mano? A não ser que haja uma força externa sobre ela. Então, se eu vir aqui, ó, e der aquela empurrada na Juliette... Se eu der uma empurrada na Juliette, veio uma força externa que fez ela se mover. Mas senão ela ia ficar parada. E todo corpo que tá em movimento tem que ficar em movimento. Irmão, mas que fita é essa? Se você não tiver atrito, se você não tiver nada, se for um sistema perfeito, e eu jogar uma bola, por exemplo, a bola vai correr para sempre, velho, num movimento retilíneo uniforme. Então, se nenhuma força agir sobre ela, ela vai continuar andando para sempre. É claro, na idealidade vai ter resistência do ar, vai ter um pouquinho de atrito, vai ter uns bagulho assim que uma hora ela vai parar. Mas se, por exemplo, eu jogar um bagulho no vácuo, assim, que não tem força nenhuma, não tem nem força gravitacional, se eu jogar um bagulho, ele vai continuar para sempre numa linha reta, numa velocidade constante. É isso que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei, vamos para a segunda lei. Segunda lei, irmão, princípio fundamental da dinâmica, bagulho extremamente importante que vai definir pra gente o que é força. Princípio fundamental da dinâmica, tá aqui, ó, o néctar, força é má, pesada. Flagrem que a força é má, mano. Newton falou isso e nós aceita por enquanto. Entendeu as vibes dele? Depois a gente vê que derivou lá momento linear, se deriva um momento linear no tempo tal, chega, força é má. Enfim, é isso que importa, mano. Força é massa vezes aceleração. E essa é a definição de força. Então, quando a gente fala, porra, o que causou o movimento? O que fez a Juliette sair daqui e ir lá longe, mano? Foi a força que eu apliquei. Foi uma aceleração naquela massa. A aceleração que eu apliquei naquela massa é a força que eu apliquei. Flagraram? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, bagulho muito importante, pesada. Força é má. Força é má. E é isso, irmão. Outra coisa aqui, ó, só pra não deixar, né, mano? A rapaziada às vezes não flagra, né? Porra, que porra é essa de setinha, velho? Que setinha é essa em cima que você colocou? Por que não tem a setinha na massa? Lembra que no primeiro vídeo que eu fiz, mano, eu falei que tem grandezas vetoriais, grandezas escalares? A aceleração é uma grandeza escalar. É uma grandeza vetorial, perdão. E massa é uma grandeza escalar. Toda grandeza vetorial, a gente costuma colocar a setinha em cima, tá ligado? Pra dizer que ela é vetorial. Força é vetorial. Por quê? Por que força é vetorial? Porque força pra lá é diferente de força pra cá. Agora, massa pra lá, massa pra cá não faz sentido, lembra? Então, massa é escalar, força é vetorial e aceleração é vetorial também. Por isso que na força e na aceleração eu coloquei aquela setinha só pra afirmar mesmo, deixar claro que são duas grandezas vetoriais, beleza? Terceira lei de Newton, pesada, pra finalizar. Terceira lei de Newton, pensa, tem 3 palavras, ação e reação. Fechou a terceira lei de Newton. O que é ação e reação, pesada? Toda vez que você aplicar uma força no corpo, esse corpo vai aplicar uma força em você, de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. Como assim? Vou pegar a caixa aqui só para mais dar aquela representada, irmão. Ó, você flagra aqui, ó, que eu vou dar uma... Ó, tô aplicando uma força nele aqui, ó. Pode crer, ó. Tô aplicando uma força nessa caixa. Tô aplicando. E essa caixa tá aplicando uma força no meu dedo. Como assim tá aplicando uma força no teu dedo? Toda vez que você empurra um bagulho, você sente que esse bagulho
tá empurrando você. Vibe diferente. Vamos entender isso aqui de uma maneira melhor. Os moleques estão numa treta lá. Você vê os moleques tretando, uma luta assim, tá ligado? O cara tá lutando, pá, não sei o que e tal. Aí o cara deu um soco no cara, tá ligado? Nessa que o cara deu um soco no cara, pá, bateu. O rosto do cara vai sentir essa força que o cara deu. Aí você vai olhar pra mão do cara, a mão do cara tá zoada também, mano. Depois que ele deu esse soco. Por que a mão do cara tá zoada? Porque a força que ele aplicou no rosto do cara, o rosto do cara aplicou na mão dele. Pode crer, pesada. É uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Pode crer? Porque, ó, a mão do cara empurra o rosto pra lá e o rosto empurra a mão do cara pra lá. Empurra. Aplica uma força da mão do cara pra lá. Por isso que se você socar uma parede, tua mão vai sentir uma força, né, mano? Vai sentir exatamente a mesma força que você aplicou na parede. A parede vai aplicar em você. Pode crer, pesada? Isso vai ser importante pra gente definir peso normal, esses bagulho assim, ação e reação. Flagre. Vamos só dar uma recapitulada rápida, ligeira, pra finalizar. Primeira lei de Newton. Primeira, o dedinho, o izinho, tá ligado? Então, é a lei da inércia. E inércia. É a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Bagulho importante. Segunda coisa importante, velho. Então, flagra, força é má. Segunda lei, força é má. Mano, terceira lei de Newton, ação e reação. São 3 palavras. Flagra aqui 3 palavras, terceira lei de Newton. Ação e reação. E, mano, basicamente é isso. Vou deixar um ponto importante aqui, ó, só pra já engatar no próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou explicar o que é um referencial inercial, que é uma coisa muito importante e que todas essas leis funcionam apenas em referenciais inerciais. Lembra que a gente pode mudar o referencial do exercício, que a gente pode fazer o que quiser? Então, agora a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado só na hora de fazer essas mudanças, porque se a gente fizer essa mudança para um referencial não inercial, essas leis deixam de ser válidas. Tá bom? Mas ó, vamos com fé, força é má, nós é do bem e tamo junto, pesada. Falou!